Família Caribe apresenta O Berço do Rei, a relação entre Pelé e a cidade de Três Corações, no sul de Minas. Basta olhar pro horizonte, pra uma nova esperança despontar. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. 23 de outubro de 1940, Três Corações, Minas Gerais. Nascia Edson Arantes do Nascimento, aquele que viria a ser conhecido mundialmente como Pelé, o rei do futebol. Pelé viveu por aqui seus primeiros anos de vida, antes da família se mudar para Bauru, no interior de São Paulo. Foi nessa cidade mineira que ele deu os primeiros passos, ainda como o pequeno Edson, filho do jogador Dondinho e de Dona Celeste. Em Três Corações, a Praça Rei Pelé é uma das principais homenagens ao maior jogador de futebol de todos os tempos. No centro da praça está o Monumento do Tri, inaugurado em 1971. 30 mil pessoas desfilaram perante outras 80 mil em Três Corações, no dia em que essa cidade mineira, comemorando 87 anos de existência, homenageou um de seus filhos mais ilustres, Edson Arantes do Nascimento, cuja estátua foi inaugurada na praça principal. Apenas gostaria de lembrar que é a única homenagem feita a um cidadão vivo, um busto desta feita. Eu agradeço em nome da seleção brasileira e dos amigos que comigo ajudaram a trazer as três taças que esse monumento representa. E como dizia um amigo meu, poxa Pelé, só você poderia trazer três copas, porque você tem três corações. E só em Três Corações poderia fazer uma homenagem como essa para mim. A escultura mostra o rei do futebol erguendo a taça da Copa de 1970, eternizando o orgulho que a cidade tem de seu filho ilustre. Esse espaço é ponto turístico e símbolo do carinho que Três Corações guarda por Pelé. Em 2012, foi inaugurada a Casa do Rei Pelé, uma réplica da casa onde ele nasceu e viveu seus primeiros anos em Três Corações. O espaço virou um memorial, reunindo fotos, objetos, curiosidades e parte da história da vida do rei. Aqui, cada cômodo ajuda a contar como era o dia a dia da família Arantes do Nascimento, mostrando que, antes da fama, existia um menino comum com um sonho extraordinário. Agora você acompanha uma aventura por dentro da casa onde viveu o menino Edson, com o nosso guia, João Bosco. Estou aqui agora com o João Bosco, que vai guiar a gente aqui, mostrando todos os detalhes desse local aqui bem curioso, que faz parte da história do Rei Pelé, faz parte da cidade de Três Corações. Então, o João Bosco vai ser o nosso guia nessa aventura diferente aqui do canal dessa vez. E aí, galera? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bora! Pensamentos de um autista na área, não tenho certeza, mas talvez eu volte a gravar. Show de bola, João. Então bora lá mostrar pra gente os detalhes desse lugar aqui curioso, histórico, na cidade de Três Corações. Bom, de cara aqui, quando você entra, né, vocês podem ver o rádio que pertencia à família. Essa é a carcaça dele apenas, e atrás tem uma espécie de Alexa tocando um pendrive com músicas da época. Se vocês olharem para sua esquerda, verão a vista como era antigamente, na época em que Pelé nasceu. Como vocês podem ver, Três Corações era literalmente tudo mato. Agora, filma aí a vista como é atualmente, pra galera ver. Então, de um lado, a reprodução original da época. Isso. E do outro, a visão atual aqui da reprodução da Casa Rei Pelé. Aqui tem alguns objetos até um pouco históricos, né, ô João Bosco? Isso. Olha só, alguns móveis antigos. Com certeza. Assim, essa casa aqui, pra quem tá acompanhando, não é a casa original do Rei Pelé, ela é uma reprodução, certo? Isso.
E ela ficava nesse exato local e ela foi reproduzida com base nas memórias da Dona Celeste, mãe do Pelé. Nesse quarto aqui da entrada era onde moravam os pais da Dona Celeste, o senhor Jorge e a Dona Maria. Por aqui vários objetos históricos, alguns móveis antigos da época. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que o nome certo disso daqui é uma comadre. Isso. Comadre, penico, ou qualquer outro nome que você queira dar. Você sabe, Chu, pra que serve aquilo ali? Olha ali pra você ver aquela xícara que tá ali no chão. Não? Você é muito Nutella pra saber o que é aquilo ali, hein? Conta pra ela aí pra que serve aquilo ali. Aquilo ali servia pra quando a gente acordava no meio da noite, como naquela época não tinha nem luz elétrica, muito menos água encanada, o banheiro ele ficava do outro lado da casa, nos fundos do quintal, e era uma fossa, literalmente uma fossa, aonde você tinha que fazer as necessidades nessa fossa. E durante a noite, se você acordasse, por exemplo, com vontade de fazer o número 1 ou o número 2, você tinha que fazer na comadre, penico. Aí, ó, você lembra quando você era pequenininho que você desfraldou, que você tinha um pequeno penico? É a mesma coisa. É pra fazer xixi e o 2. Ali era onde eles colocavam água para lavar o rosto de manhã. E tem também uma lamparina a querosene e um ferro antigaço que era usado carvão em brasas para passar a roupa. Eles devotos de Nossa Senhora, né? Pelo jeito. Sim. Também. Bem católicos. Bem católicos. A estrutura eu acho bem legal, porque se a gente olha, por exemplo, o telhado, remete bem mesmo a uma casa antiga. Toda a estrutura em madeira exposta, as telhas. Por ali uma mala de viagem também. A cama, o tapete feito com retalhos. Quem fazia as roupas da casa era a Dona Maria, Dona Celeste e Dona Jacinta. Dona Jacinta, tia do Pelé. Então nessa cama aqui dormiam os avós do Pelé. Isso, dormiam os avós do Pelé. Interessante, isso é história. Então vamos continuar o tour aqui por dentro da Casa e Museu Rei Pelé, em Três Corações, no sul de Minas. Ali é onde ficava o chapeleiro, né? E era onde o vô Jorge deixava seu chapéu, porque ele era o único lenhador da cidade. E naquela época não existia fogão a gás. Então se usava muita lenha de madeira. Então você imagina, o único lenhador da cidade era o avô do Pelé, o avô Jorge. Aqui vocês veem uma foto da Dona Celeste quando ela era criança, lá no Bueno Brandão. Ela aqui, ó. Mãe do rei do futebol. Isso. E aqui era o quarto de Dona Celeste. E também do Dondinho. Porque naquela época era costume de você se casar com uma pessoa e essa pessoa ou ir morar na casa onde vocês moram, ou a pessoa que você casou te chamar para sua casa. No caso da Dona Celeste e do Dondinho, eles resolveram se mudar para a casa de Dona Celeste. Esse berço aqui é o original do Pelé. Na foto
na parede, vocês veem o Pelé e o seu irmão Jair. Esse berço, então, ô João Bosco, é o berço original onde dormiu o rei. Onde dormiu o rei do futebol do 0 aos 4 anos. Então, olha só que legal. Esse daqui é um registro histórico real do rei Pelé. O berço onde praticamente nasceu e dormiu o rei. Por aqui outros detalhes históricos, né? Uma moringa. A tradicional caneca de alumínio esmaltado. A cama onde dormia Dondinho e Dona Celeste, os pais do Pelé. A Manu tá ali de olho no guarda-roupa. Você achou alguma roupa ali? Você sabe de quem que é a roupa? Era da mãe do Pelé. E essa mesa central grande aqui é onde eles se reuniam para as refeições, ô João? Isso. Era onde eles se reuniam para as refeições. E era também um momento, né, de reunião familiar, né? Aquela velha tradição de você sentar ao redor da mesa e contar histórias do passado, né? Aqui certamente foram os primeiros ensinamentos de Dondinho para Edson Arantes do Nascimento, nosso rei Pelé. Com certeza, com certeza. Aqui, nesse quarto, dormiam os tios do Pelé. O tio Jorge era o irmão mais novo dos homens e ele sempre acompanhou Dona Celeste. Aqui nas fotos você vê uma foto do Dondinho quando ele serviu a ESA e aqui quando ele jogou no Bauru. Então, o curioso é que Dondinho também era um jogador de futebol. E ele fez com que Edson Arantes do Nascimento seguisse seus passos rumo a Bauru, onde ele cresceu e veio a se tornar jogador de futebol. Aqui nesse quarto era o quarto da Dona Jacinta, a tia que eu previamente mencionei. E como eu já disse previamente também, ela e a Dona Celeste costuravam para a família toda com os olhares atentos da Dona Maria. E também era aqui aonde eles se banhavam. Tem aqui até uma banheira de lata, bem antiga. Isso. Olha só que legal. Detalhes de época por aqui também. As buchas, usadas certamente para tomar banho naquela época. Até hoje em dia a gente ainda acha algumas dessas buchas. Ô João Bosco, uma coisa que me chamou a atenção é que as camas da época eram pequenas e baixinhas, né? Eram pequenas e baixinhas, né? Lugarzinho aqui todo especial. Relógio antigo. Alguns quadros de época também. Eles pegavam a água da talha de barro, e deixava a água fresquinha e levavam para a roça para tomar durante o dia. Porque imagina você trabalhar o dia inteiro num sol forte, né? Sem ter uma água fresquinha acessível para você. Imagina você levando água para a escola numa dessa aí, ao invés de levar na garrafinha sua térmica. Capaz que a vó Chica levava. Sério? Ah, capaz, né? E a gente chegou agora, ó, na cozinha da casa, João. Olha só Isso que aí. lugar interessante, hein? Cheio de história e antiguidades por aqui, rapaz. Cheio de história. Já conta um pouquinho pra gente aí. Aqui era como vocês podem ver, era o fogão a lenha. Já viu um fogão a lenha, Manu? Já, né? Afinal de contas, quem nunca viu, né? Qual mineiro nunca viu um fogão a lenha, né? Olha a pia como é que era, Manu. A pia era igual a bacia de tomar banho, não é? Aqui era o caldeirão para fazer as misturas. O pilão, porque naquela época o arroz
ele tinha aquela casquinha dura, né? Então tinha que ser bem moído aqui para fazer a mistura. Também moíam café e eles torravam nessa máquina aqui, ó. Essa era a máquina de torrar café. A vassoura de varrer fogão. A vassourinha de varrer fogão para limpar as cinzas, né? Uhum. Isso eu lembro quando era criança. A vassourinha para limpar o fogão. Você chegou a morar em casa que tinha fogão a lenha? Aí, o dia de frio, a gente sentava aqui para esquentar. A gente falava que ia esquentar no rabo do fogão. E aí usava até para poder... água, usava as cumbuquinhas, né? Já aproveitava as cinzas para defumar uma carne também. Isso. Ah, bem interessante. Interessante os detalhes, né, do queimado na parede. Eles conseguiram replicar tudo por aqui. Tudo da forma como se fosse real mesmo. Isso chama bastante atenção. Outra coisa que chama atenção é que eles conseguiram replicar essa casa no local exato onde era a casa original. Isso também faz muita diferença. A gente saber que a gente está no local exato onde praticamente nasceu e viveu durante a infância o Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, daqui de Três Corações, né? No sul de Minas. Aqui as carijozinhas do Pelé, eles criavam tanto galinha quanto vacas e outros animais de fazenda, né? Só que, infelizmente, a gente só conseguiu tá cuidando de galinha aqui, né? Até porque... Imagina cuidar de uma vaca aqui. Não ia dar muito certo, né? E dentro da cidade também, eu acho que nem poderia mais, né? Esse armazém aqui era onde o Jorge guardava lenha, tanto para o uso interno da casa, quanto, como eu já mencionei, para vender na cidade. Seu Jorge, avô de Rei Pelé? Isso, pai de Dona Celeste. Lá, aonde está a estátua, é Dona Celeste, literalmente com o rei na barriga. Essa foi boa, hein? Ué. Dessa eu gostei. Literalmente com o rei na barriga. E mal sabia ela que era um rei. Mal sabia ela que era um rei. Mas já tratava ele como se fosse um rei. Porque toda mãe trata seu filho como um rei, como uma rainha. Então essa é uma estátua, reprodução de Dona Celeste grávida. Durante a gestação daquele que seria o Rei Pelé. Ali, aos fundos, o banheiro da casa, a fossa, casinha, sentina. Aqui é a reprodução do que seria o banheiro da época. Tá até chique demais, né? Que tinha banheiro que era puro chão. Só um buraquinho no chão. Só um buraquinho no chão. No chão. Esse aí dava até pra sentar. Esse daí dá eu pra usava desses banheiros quando eu era criança. Eu cheguei Não a é usar. possível. Já. Isso daí eu não cheguei a ver, Só não. que não tinha assim, tipo um vaso que não. Era só a tábua. Você só chegava ali e tinha que ajoelhar pra poder fazer as necessidades. Essa árvore aqui é centenária e ela, uma curiosidade, é onde Pelé abraçou essa árvore. E essa árvore, ela durante uma tempestade que teve aqui em 2022, não sei se você lembra, em outubro de 2022, ela caiu, dividiu em duas. Essa parte sobreviveu e até o ano passado, meados do ano passado, ela ainda dava frutos. E foi a Dona Celeste falecer, ela parou de dar, secou, assim, do nada. A outra parte dela, escorada pelos ferros, porque a gente ficou com dó, né, de tirar daqui, né.
que, querendo ou não, faz parte da história. E aos fundos, finalmente chegamos na parte boa, que é essa belezura aqui, ó. Pra que servia essa belezura aí? Conta pra gente. Isso daqui era um tacho para fazer doce. Aí, quais doces? Rapadura, goiabada, jabuticabada, bananada, marmelada. Um pé de moleque, com certeza já foi feito pela Dona Celeste nesse tacho aí então, hein? Ah, com certeza. E a estátua do vô Jorge, em tamanho real dele. Então vocês podem ver que realmente as pessoas daquela época eram mais baixinhas, né? Tem um degrauzinho aqui, né? Realmente a estatura do pessoal na época era um pouco menor. Tinha no máximo 1,60. É. Aqui era a carroça original do vô Jorge, aonde ele carregava a lenha para vender na cidade inteira. Então você imagina, o vô Jorge, ele todo dia chegava E o que chama a atenção, que mesmo a casa sendo uma reprodução real daquilo que era a casa do Pelé na época, alguns itens se mantiveram intactos. Apenas, com certeza, né, sofrem com a atitude do tempo. Mas olha só que legal a gente poder estar aqui, ali a estátua em tamanho real do avô do Rei Pelé, e a carroça que ele utilizava para poder rodar a cidade vendendo lenha. É extremamente importante manter a história e, acima de tudo, compartilhar essa história, que é uma história viva do Rei Pelé. O maior jogador de futebol de todos os tempos, aquele que entrou para a história. O rei de verdade do futebol. Daquilo que era um futebol difícil na época. Se a gente for parar para pensar, o que Pelé fazia era mágica com os pés. Ele fazia mágica. que estão aqui são, respectivamente, o vô Jorge, Maria Lúcia, irmã caçula do Pelé, Dondinho, Dona Ambrósia, mãe do Dondinho, o Pelé, Dona Celeste e o Jair, o irmão também mais novo do Pelé. E essa foto foi tirada no ano que o Brasil ganhou a primeira Copa. Você sabe, Manuela, quando o Brasil ganhou a primeira Copa? Não sabe? 1958. Tem tempo. Nunca mais teve um jogador de futebol tão bom que mudou a história do Brasil, quanto da seleção, quanto o Pelé. O Pelé foi entrar na seleção. O Brasil não ganhou uma, mas duas Copas seguidas. Duas Copas seguidas. Finalizamos nosso tour pela casa, mostrando novamente aonde eles se reuniam, né? Para contar histórias, trocar experiências de vida, jantar em família. E, por favor, assinem para nós o livro de visitas. Então agora a gente entra para a história, assinando o caderno de registros de visitas à casa do Rei Pelé. Vamos deixar a nossa marca por aqui. E aqui fica o nosso sincero agradecimento ao João Bosco, que nos guiou por essa aventura aqui esse lugar interessante que está na história do Brasil, na história do mundo, porque foi onde surgiu o Rei Pelé. Ninguém menos do que o Rei Pelé.
Então valeu, Tchau, muito tchau. obrigado, João. E se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, depois desse tour completo aqui pela casa do Rei Pelé em Três Corações, guiados pelo João, um jovem autista cheio de talento, cara bacana, que explicou cada centímetro da casa, cada centímetro dessa história que a gente encontrou por aqui. Agora a gente segue rumo ao Museu Rei Pelé, que fica no centro da cidade de Três Corações, onde também tem muita história sobre o rei do futebol. Em outra parte da cidade está o Museu Terra do Rei, um espaço totalmente dedicado à memória e ao legado de Pelé. Um museu que reúne relíquias, camisas, troféus, registros históricos e materiais raros que contam a trajetória do rei dentro e fora dos gramados. É um verdadeiro mergulho na vida de Rei Pelé e uma parada obrigatória para quem visita Três Corações. A gente chega agora aqui no Museu Rei Pelé, que fica na parte central da cidade, onde inclusive tem a estátua que homenageia o rei do futebol. E aqui no Museu Rei Pelé, quem vai guiar a gente por essa história sobre o rei é a Isabel, que está aqui comigo. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Vai mostrar pra gente cada cantinho dessa história aí? Sim, vamos lá? Vamos lá. Aqui, João, a primeira homenagem que foi feita para o Pelé foi em 1966. Ali o prefeito da época, José Sobrinho, discursando para o Pelé. Aqui Pelé discursando para a população, andando na rua Edson Arantes do Nascimento. Nesse momento, Garrincha veio prestigiar. Aqui já foi em 1971. Em 1971, o governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, veio discursar para o Pelé, ó. Governador de Minas, Pelé, sou Jorge avô, Dondinho pai, sou Dilon prefeito da época, Dona Mites, primeira dama. Aqui, esse senhor que está conversando com o Dondinho de Costa, ele era o doutor Daniel, um doutor muito querido aqui. Ele era o padrinho do Pelé de batismo. Aqui, João, todas essas peças que vieram dos Estados Unidos. Alguém tinha uma chuteira, uma medalha, a bola, a pegada do Pelé particular. Eles acharam muito, ele foi uma doação de americano que mandaram isso daqui surgindo no museu, né? Então, itens reais que foram utilizados pelo Rei Pelé, né? Sim. João, é as camisetas, né? Essa foi a primeira original que ele usou no Santos. Claro, essa é a única réplica que o Santos mandou. E quando abre o museu lá, abre com essa. Essas são originais do Cosmo, essa o próprio Pelé doou. Essa daqui, essa e as laterais, elas são feitas em injeções. Essa foi feita em 2012. 2012, Pelé pediu um ônibus para os familiares dele vir. E essas assinaturas aqui são da família do Pelé. Essa daqui foi feita e mandada para ele, ele retribuiu de volta com autógrafo. Essa daqui, sabendo a importância de ter um museu aqui na terra do Rei Pelé, homenageando ele, Neymar presenteou. Aqui embaixo, João, tudo que se podia ter e usar com a imagem do Pelé. Então tem documentário, tem livro,
tem selo, tem convite, tem baralho, tem álbum. Inclusive os livros que retratam a história do Rei Pelé. Em 2012, João, ele teve 2 homenagens aqui em Três Corações. Essas 2 primeiras fotos é num parque. Esse parque chama Parque Dondinho e o ginásio chama Vilelão. Ele foi para ver a inauguração de uma estátua. Não está dando para ver aí, mas daqui a pouco você vai ver essa estátua. Já dentro da casa, aquele artista de vermelho ali chamava Afonso Barra. Ele fez tanta estátua que está no parque, como a que você viu lá na casa, que foi o vô dele, Sr. Jorge. Quando o Afonso entregou aquela estátua para o Pelé ficou todo emocionado. Então, o momento que o Pelé ali chora, né? A estátua retratada ali é a estátua que vocês já acompanharam no vídeo lá da casa do Rei Pelé, que é a estátua do Seu Jorge, que era lenhador. Inclusive, ela fica ao lado da carroça original que era utilizada por ele, para poder transportar as lenhas aqui, para poder revender para o pessoal. Que ele, segundo a história, seria o único lenhador da época aqui na cidade de Três Corações. Aqui, João, é um outro momento que o Pelé escolheu Três Corações para gravar uma campanha. Pelé chegou aqui de surpresa e a campanha era nacional. E era assim, ó, ABC, ABC. Toda criança tem direito a ler e escrever. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC. Toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil quando todo mundo souber ler e escrever. E detalhe, as crianças, não como o Pelé veio de surpresa, as crianças foram surgindo. Só deu um movimento maior quando ele veio para a praça, Pelé, e as crianças estavam saindo da escola, né? Então aí tá com uniforme e tudo. Ficou tão legal essa campanha que acabou virando também um álbum fotográfico. Aqui uma pausa que ele dá na gravação para rever os amigos do pai dele, do Dondinho. Em 2012 deu uma multidão tão grande na rua Edson Arantes Nascimento, e o Pelé, assim, ele surgiu lá na janela para cumprimentar as pessoas, né? Então é um desses momentos que ele surge lá para acenar para a população. A estátua que eu te falei lá do Parque Dondinho, ela é maior que aquele boneco ali de Olinda, que é o nosso Pelezão, só que lá é feita no cimento. Só que o protótipo da peça foi feita na madeira. Então ele fez as estátuas no cimento e trouxe o protótipo na madeira. Olha que grandeza os detalhes. Todo esculpido à mão. Sim. Outra obra de arte, essa obra de arte que ela veio de Lavras, é um professor universitário, ele chama Ricardo, e um escultor. Ele fez com as medidas do Pelé. Então, se você vê o detalhe, é a pedra mais difícil de esculpir, que é a pedra sabão. Por aqui você vai ter o detalhe, pra você ver a medida certinha. Outra peça rica em detalhes, faz parte aqui do museu, esculpida à mão em pedra sabão, os recortes da bola, os dedos do Rei Pelé. Aqui, João, é o documento oficial do Pelé. O cartório errou, porque o Dondinho pediu Edson com D mudo, eles colocaram I. Aqui está 21 de outubro.
sendo que no documento de batismo está Edson Arantes do Nascimento com D mudo e 23 de outubro, que é a data do nascimento. Quando ele pediu para corrigir, prevaleceu a certidão de batismo. Aqui, ó, é o momento que ele entra lá na barbearia, né, para rever os amigos do pai. Aí jogam uma dama com o pessoal. Esse boneco aqui, ele veio de Olinda. Esse boneco, ele quando tem uma festa em Três Corações, ele sai, interage com a criançada e todo mundo ama esse boneco. É o Pelezão. Aqui, ó, a gente está ocupando esse prédio aqui, ó. Esse prédio, ele foi construído para ser escola de magistério. Depois ele atuou como fórum da nossa cidade. E aqui embaixo, hoje, a gente está ocupando com o Museu Terra do Rei e em cima a Casa da Cultura. Aqui, ó, o Pelé na infância, Pelé com o irmão, Pelé com a irmã. Aqui momentos em família, os pais do Pelé. Aqui Vó Maria, a mãe da Dona Celeste. Aqui as 3 esposas do Pelé. Essa daqui esteve em 2012, porque é atleta do século, né? Se você ver aqui, ó, você vê a musculatura total, né? Maravilhosa essa foto. E para os recursos que tinham na época, se a gente for levar em conta a preparação física do Pelé e o que o Pelé fez pela história do futebol, ele foi um divisor de águas, né? Existe o futebol antes de Pelé e o futebol após o Pelé surgir. Oi, eu sou o presidente dos Estados Unidos, você não precisa se identificar, todo mundo sabe quem é o Pelé. Isso daí foi uma visita que ele fez, né, na Casa Branca. Aqui eu vou falar para você do gol de placa. Vou ler um pedaço, ó. Após driblar vários adversários vindo do meio campo com a bola dominada, Pelé venceu então o goleiro Castilho, fazendo com o Maracanã jornalista Joermi Betti explodisse em euforia. O jornalista, empolgado com o fantástico gol que havia visto, diz que tal gol merecia uma placa tamanha sua beleza. Assim, uma placa de bronze foi feita e colocada na entrada do Maracanã, onde permanece até hoje. Desde então, todos os gols marcados com rara beleza são titulados gol de placa. E detalhes, foi em 1961. Aqui Pelé com 13 anos de idade, quando foi descoberto em Bauru. Esse pedaço aqui é doação da família. Aqui você vê Silvio Santos, o presidente Nelson Mandela, com a rainha Elizabeth, quando recebeu cidadania inglesa. Essa daqui é uma foto muito icônica, que é uma foto do Pelé entregando o prêmio de melhor do mundo para o Kaká. Tem o Diego Maradona e o Zidane, com momentos de contração. Zeca Pagodinho, Fernando Henrique Cardoso, Michael Schumacher. Muricy Ramalho, Neymar, Zico. Tem foto do Pelé até com o Sylvester Stallone aqui. Aqui aquela estátua que a gente tem na Fernão Dias, né? Soco no ar, eu referencio a minha raça, eu defendo a minha raça. No momento que ele saía dos jogos lá no Cosmo, né? Nos Estados Unidos. Essa parte aqui é dedicada ao Dondinho. Por quê? Dondinho era de Campos Gerais. E o Dondinho veio para Três Corações para servir a escola militar. Chegou aqui e conheceu a Dona Celeste e se apaixonou, né? E aqui também, são vários cozinhos, aqui também nasceu o apelido Pelé. Por quê? Aquele goleiro ali, terminando a escola militar, foi convidado para jogar no Vasco de São Lourenço. E aquele goleiro era o Bilé. E o Pelé não falava Bilé, o Pelé falava Pilé. E acabou dando, o próprio Pelé deu o apelido para ele. Aqui também, o nosso time estava tão bom, junto com o Dondinho, que chegou a jogar com o Botafogo do Rio de Janeiro. E aqui também a gente fala de 1938.
Em 1941, quando Pelé estava com 1 ano, eles conquistaram uma taça. Hoje essa taça está em manutenção. É uma taça pesada, de vez em quando tem que tirar, troca o vidro. Mas um outro momento, quando você voltar aqui, às vezes tem até mais coisa, né? Aqui, ó, o Dondinho foi jogador oficial do Atlético Mineiro. Conta que o Dondinho era tão bom de bola que numa partida ele chegou a marcar 5 gols de cabeça. E os tricordianos começaram a enlouquecer com isso e começaram a pedir autógrafo do Dondinho. Essas pessoas aqui eram mais próximas, mais amigos do Dondinho, né? Momento de comemoração. Aqui, ó, é o momento que eu falei pra você lá do Parque Dondinho, que mal dá pra ver o parque, mas tem um pedaço que dá pra ver a estátua, né? Porque deu uma multidão aqui em 2012. Aqui é a semelhança entre pai e filho, né? Que é muito parecido. Aqui é homenagem também que o Cosmo fez pro Pelé. Em 2012 ele pediu um ônibus, já que em 1987 a tia dele esperava ele na estação. Isso aqui são familiares do Pelé, ó. Essa daqui é a filha, essa daqui é o neto. Essa daqui era a madrinha do Pelé, de batismo. Essa daqui é a Dona Celeste, ó, no grupo escolar. Aqui, ó, o Sr. Jorge foi convidado pelo Silvio Santos para dar uma entrevista e saiu um burburinho que Pelé passava fome. E o Sr. Jorge logo esclareceu. Você pode olhar as criancinhas ali, como que era, né? O Sr. Jorge fala, eu era ferroviário, lenhador, nós éramos pobres, mas fome não. Fome eles não passaram. Essa é uma prima do Pelé, a Sandra. Aqui alguma negociação, esse é o momento que o Edinho chega lá em Varginha com o Pelé pro dia da inauguração, 2012. E ali, ó, tem o Edinho, o Pelé, as 3 gerações da bola, né? Uma foto icônica, né? Uma imagem icônica. Dondinho, Pelé e o Edinho reunidos em uma só imagem. A janela do Museu Rei Pelé, a estátua que dá nome à praça Rei Pelé aqui no centro de Três Corações, inaugurada em 1971, uma das visitas do rei à sua cidade natal. Eu agradeço a visita, espero que vocês tenham gostado. Volta sempre, a casa está aberta sempre. Vem para ver a taça e quem sabe tem mais novidade por aí. Com certeza. A gente que agradece muito, Isabel, pelo tour aqui no Museu do Rei Pelé, pelas histórias, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E é muito legal ver essa que é a história viva do rei, que já não está entre nós e que a gente nunca deixa que a história dele se apague, né? Porque é a peça mais importante na história do futebol para o Brasil. Então sempre bom a gente estar aqui para poder ver um pouco da história, mas também compartilhar com vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo aí. Então se vocês curtiram, eu já vou pedir para vocês deixarem seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar seu comentário aí, o que vocês acharam da Casa do Rei Pelé, o que vocês acharam do Museu Rei Pelé, dessa história tão linda aí que a gente pôde compartilhar com vocês. Outra homenagem emocionante é a estátua Pai e Filho, localizada no Parque Dondinho. Inaugurada em 2012, a escultura representa um momento íntimo entre Pelé e seu pai Dondinho, que também foi jogador de futebol. A obra retrata a passagem de um legado, uma ligação profunda entre pai e filho, que ajudou a construir a trajetória do maior atleta do século. E a nossa última parada é na rodovia Fernão Dias, onde está uma das imagens mais marcantes do Rei Pelé, a estátua Soco no Ar, símbolo da comemoração mais icônica do rei. De braços erguidos e olhar de vitória, a escultura celebra a paixão, a glória e o orgulho de ser tricordiano. E aqui na icônica estátua do Rei Pelé, às margens da BR-381, a Fernão Dias,
a gente encerra esse vídeo que contou um pouquinho da história do rei aqui de Três Corações, no sul de Minas. Se você gostou do nosso conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Valeu e até a próxima! Olha o queijinho mineiro, o docinho de leite, o tutu de feijão. Olha o nosso Tiradentes, Juscelino presidente e o Santos Dumont. Viajei o mundo inteiro, eu sou brasileiro, brasileiro de Minas Gerais, da cidade de Três Corações, de gente decente que comprava bonde e não compra mais. De gente decente que comprava bonde e não compra mais.